evangelista Bom Raimundo Brito, nos trazendo a ministração da palavra de Deus desse instante. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. 27 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. A partir do versículo 22, eu vou ler e os irmãos, por gentileza, acompanhem. Você que está também através da internet ou da Rádio Suprema, está estendido a você o nosso convite também para participar deste culto, desta feita, refletindo na palavra de Deus. Diz assim um texto a partir do versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Quem diz amém? Podeis assentar, muito obrigado. Queridos irmãos, nós temos como propósito hoje, pelo convite, ministrar uma palavra de reflexão, que ela traz como tema a humilhação, a humildade e a exaltação. O tema traz a humilhação, a humildade e a exaltação. Naturalmente que a igreja tem uma missão, e dentro desta missão, uma das maiores pregada e ensinada por Jesus é para que a igreja seja luz e sal da terra. Que a igreja se revele de fato quem ela é, discípulo de quem ela se tornou, quem é o seu mestre, quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador. Desta feita, cada um que representa o reino e a igreja de Deus deve parecer com Jesus, agir como Jesus, tratar as pessoas nas suas relações e tratar o próprio Deus como Jesus tratou, viver e agir como Jesus viveu. Posto isso, baseado nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar algo surpreendente. Muito obrigado.
obrigado. No entanto, no decorrer desses minutos que nós temos para ministrar a palavra aos irmãos, eu gostaria muitíssimo de explicar para que o irmão não confunda e aprenda o conceito de Deus, a vontade de Deus, a reclamação tremenda que Deus faz em toda a sua palavra a respeito da humildade, a respeito da humilhação e a respeito da exaltação. Para que o irmão entenda e a irmã entenda, e você que nos ouve através da rádio, da internet, a humildade é algo difícil de se conquistar. Tanto que ela, de fato, é uma obra, uma virtude, uma graça gerada pelo Espírito Santo. Quando eu digo isso para você, e a Bíblia nos garante desta forma, a respeito da humildade, está dizendo que a humildade não é ser uma pessoa, economicamente falando, sem expressão, ou de pequeno poder aquisitivo, ou uma pessoa que carrega consigo um complexo com várias, uma multiforme, se eu posso dizer, atitude de inferioridade. Não. Humildade não é isso em hipótese nenhuma. Nós estamos diante de um texto em que, antes de iniciar a reflexão, eu vou fazer pelo menos 2 perguntas e gostaria que você não respondesse de forma audível, mas guardasse com você a resposta. E eu pergunto, iniciando, quem gosta de ser humilhado? Parece óbvia a pergunta, e a resposta também, ninguém. Da mesma sorte eu pergunto, quem gosta de ser exaltado? Parece que todos vão dizer sim. Mas, queridos, nós estamos tomando como exemplo para a ministração a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vamos observar no texto que antes deste fato ocorrer, quando Jesus recebe a sentença de Pilatos, um pouco antes ele é interrogado na casa do sumo sacerdote Caifás. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 26 do mesmo evangelho, vai estar escrito o seguinte no versículo de número 67. No versículo de número 67, aliás, o 66 diz assim: que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. Murros são socos de punho fechado. E outros o esbofeteavam. São atos de violência de mão aberta. Era exatamente isso que faziam com Jesus. O Pilatos, mesmo estando maravilhado do silêncio de Jesus, num ato de covardia, sem poder lavar a consciência, sem poder lavar as suas mãos, lavar as mãos da alma, as mãos do Espírito, se eu posso dizer assim, pede uma bacia de água, lava as mãos, e ele mesmo declarou que Jesus era justo. Mesmo assim, baixou a sentença e decretou a morte de Jesus. E ali levaram Jesus para a sala da audiência. Chegando naquele local, tiraram a túnica de Jesus, a roupa superior de Jesus, e cobriram ele com uma capa escarlate, vermelha. E depois, por ser muito fácil de conquistar, de ter muitas produções, pelo menos 2.300 tipos de plantas haviam na Palestina, dentre elas muitas que geravam espinhos. Após colocarem a capa, rapidamente um dos soldados ou alguém a seu comando correu, cortou um pedaço de galho com espinhos,
torceu, enrolou, fez uma coroa. E depois lhe dera um pedaço de cana na mão. E o rei, no dia da sua coroação, precisava ter, porque naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, data show, nada disso. E as pessoas tinham que ver de longe, pelo menos que era o rei. E para tanto, uma capa cor de escarlate, a coroa de glória, de exaltação do rei. E um cedro que tinha que haver no dia da coroação. Todo esse tipo de humilhação fizeram com Jesus. E ao fazerem isto, eles entenderam que não estava bom e se ajoelharam ao redor de Jesus. E ao se ajoelharem, eles exclamavam a expressão: salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! Num ato notório de zombaria, mas eles achavam que estava pouco o que estavam fazendo. E o versículo de número 30 diz: e cuspindo, quer dizer no português, no gerúndio, um ato continuado e repetitivo, eles começaram a cuspir no rosto de Jesus, mas não estava suficiente, irmãos. Eles tomaram a cana que simbolizava o cedro, e com aquilo começaram a bater na cabeça de Jesus, aonde já estava a coroa e por certo lhe machucava a cabeça. É muito diferente um ato de ser humilhado e um ato de se humilhar, como também é diferente um ato de ser exaltado e um ato de se exaltar. Quem está entendendo, diga amém. Mas esse negócio de exaltação é uma coisa tão séria, mas tão séria, e Deus leva isso sobremodo, com todo cuidado. Para o irmão ter uma ideia, esta questão de orgulho, de exaltação, começou no céu. Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram. E por que os anjos pecaram? Porque os anjos eram como nós. Os anjos tinham livre-arbítrio. Não sabemos o momento, em que tempo foi isso, e Deus não quis revelar, guardou para si. Mas dá de entender que antes da criação do mundo e dos homens. Por que os anjos pecaram? Porque os anjos tinham livre-arbítrio. Ora, e por que Deus concedeu aos anjos livre-arbítrio? Porque Deus nunca quis, não quer e nunca vai querer que alguém lhe sirva obrigado. Quem diz amém? Deus quer sempre um coração voluntário, uma adoração, uma vida espontânea. Jamais alguém obrigado para lhe servir. Por isso os anjos louvavam a ele, Lúcifer e todos aqueles que desceram com ele de forma espontânea. Mas um dia, Deus, para que na sua justiça, não querendo ninguém lhe servindo obrigado, concedeu o livre-arbítrio aos anjos. Um dia, aquele anjo, por nome de Lúcifer, colocou no seu coração: eu me sentarei nesse trono e serei igual ao Altíssimo. Quando ele propôs esse pensamento, esse sentimento no seu coração, Deus, a partir daquele momento, cerrou e isolou os que puderam obedecer, de forma que os anjos que obedeceram foram selados na obediência para nunca mais desobedecer, e os que foram desobedientes foram selados na desobediência, aguardando o juízo de Deus. Da mesma sorte acontece com os homens hoje. Todos nós, crentes e não crentes, temos o livre-arbítrio, mas Deus está monitorando o orgulho e a exaltação, como também está acompanhando a vida daqueles que têm humildade na sua presença. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Nós vamos observar um homem na Bíblia Sagrada chamado Jó. Diz a Bíblia que estava tudo bem na vida de Jó. O que o irmão ou a irmã imaginar de uma vida próspera, estava abençoado. Jesus, no Sermão da Montanha,
ele fala sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado para um judeu sabe perfeitamente o que significa. Bem-aventurado significa bom relacionamento com Deus. Um relacionamento bom, profundo, excelente. E ele começa a dizer, bem-aventurado, em algumas traduções diz pobre de espírito. Em outras diz, bem-aventurado os humildes de espírito. Mas Jó estava tudo bem com ele. De repente, em pouco tempo, começa a haver um grande problema na vida de Jó que os irmãos conhecem. Mas sabe qual foi a reação de Jó? Está lá, capítulo 1, registrado. A Bíblia diz que Jó, como era costume da época, rasgou sua veste, rapou a cabeça, colocou o rosto em terra, e como era costume, jogou terra sobre a sua cabeça, e diz a Bíblia que Jó adorou a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Queridos, não obstante a isso, nós vamos observar uma coisa muito importante, e a reclamação que Deus faz. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo, no segundo livro das Crônicas. No capítulo de número 7. Versículo número 14, muito conhecido dos irmãos. No capítulo 7, nós vamos observar que houve a inauguração do templo. 20.000 bois foram sacrificados durante 2 semanas. 120.000 ovelhas. Foi 2 semanas de festa, de inauguração do templo. Uma festa maravilhosa. Acabou o culto, no último dia, todo mundo para casa, Salomão vai dormir. Quando Salomão vai dormir, o Senhor se apresenta para ele, Salomão, gostei da festa, recebi o sacrifício. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 7, que Deus realmente se agradou, se manifestou, a glória do Senhor encheu o templo, todos sentiram a presença do Senhor. Mas o Senhor, que conhecia bem o coração de Salomão, e conhecia bem o povo que estava lidando com ele, diz o versículo número 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Mas tem uma coisa, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, a doença entre o meu povo, aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Aqui nós temos pelo menos 3 encontros. Orar, buscar a face e se converter. E em virtude disso, Deus vai responder, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Só que fora desses 3 encontros, nós temos uma palavra que antecede tudo, e é exatamente aqui. É exatamente aqui que tem uma resposta de Deus para nós nessa noite. Se humilhar. O segredo da vida do crente é se humilhar na presença do Senhor. Aqui está a resposta, porque tem pessoas que oram e não é ouvido por Deus. Não tem a sua resposta. Aqui está a resposta, porque tem pessoas que buscam a presença de Deus e não encontram. Porque não se humilham. Davi, irmãos, no Salmo 50, quando está confessando o seu pecado, ele diz, Senhor, se tu quisesse sacrifício, eu te daria o tanto que tu quisesses. Aí Davi diz, na sua oração, mas o Senhor não rejeita. Quer dizer, jamais o Senhor vai rejeitar um coração contrito, quebrantado, humilhado. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Tem famílias que estão se acabando. Tem relações de trabalhos que estão definhando. Tem ministérios que estão se acabando e se afundando. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, que tudo isso que nós estamos ministrando para os irmãos está amparadamente pela Bíblia Sagrada.
no decorrer dessa ministração. Muitos problemas, irmãos, não é por falta de entregar o dízimo, não é por falta de contribuição, e para os irmãos terem uma ideia, nem de oração, é por falta de humilhação. O ser humano tem uma tendência muito forte de querer ser superior e maior, de uma forma ou de outra. E a Bíblia diz, não te estribes no teu conhecimento. O que tem de gente se valendo de alguma coisa que sabe, o que tem de gente se dizendo crente, dizendo eu sou povo de Deus, eu sou chamado pelo nome de Deus, mas não aprendeu a se humilhar. Não aprendeu a ser dependente de Deus. E entender que Deus é que exalta o humilhado. A Bíblia está repleta disso. Queridos, essa reclamação da exaltação, ela está permeada em toda a Bíblia Sagrada. Deus não poupou palavras e orientações para o seu povo a respeito de quem se exalta. Já prestou atenção? Como que é bom lidar com uma pessoa humilde? Como é fácil de se relacionar? É prazeroso estar perto de uma pessoa dessa. Mas já pensou como é doído, é chato? É incômodo você estar perto de uma pessoa exaltada, que se apresenta. Paulo disse, a Bíblia diz, importa que ele cresça e eu diminua. Bendito é o nome de Jesus. Ele cresça e eu diminua. Isso quebra o coração de Deus. Aí as pessoas não entendem por que é que Davi passou por toda aquela miséria, mas Davi venceu. Quando Salomão estava numa situação difícil na sua vida, Deus manda o profeta falar com o filho dele, de Davi, Salomão. E o Senhor falou, olha, Salomão, por amor do teu pai, o meu servo, e Davi estava sepultado, só alçada, mas por amor dele, eu não vou tirar o reino de ti agora. Tu és um filho desobediente. Tu não merece estar mais nem um segundo sentado no trono. Mas por causa do teu pai, o meu servo Davi. E o que Davi fez? Só que Davi sabia se humilhar na presença de Deus. Ele disse, o Senhor ama a verdade no coração. E jamais ele rejeitará um coração humilhado. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Aleluia. Sal e luz da terra. Não pode se aceitar alguém que usa o nome do Senhor para se exaltar, querendo ser melhor do que os outros, porque esse negócio da exaltação, quem trata é Deus. E eu vou ler para você. Na Bíblia Sagrada vamos encontrar um rei, um dos maiores impérios que a história registra, Império da Babilônia. Diz a Bíblia que Nabucodonosor estava no auge do seu reinado. Sai lá do seu palácio e olha a grande Babilônia, capital do mundo. E ele diz assim, porventura, não foi o meu braço que construiu a grande Babilônia? Eu não sei se ele está sentado ali, tomando um tererê, um chimarrão, está afogado, eu não sei. Eu sei que ele começa a falar e vai se exaltando. Não foi eu que construí, não foi eu que fiz, não foi eu. E diz a Bíblia que antes que ele fechasse a sua boca, saiu uma voz do céu que disse, Nabucodonosor, o teu reino é tirado de ti, e tu vais comer pastagem como um animal. E o sereno vai cair sobre ti, para que tu saibas que só um é o Altíssimo, bendito é o nome de Jesus. Só um. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, tem tanta bênção que Deus quer dar para os crentes. Mas você olhar, fazer um checklist da sua vida cristã, eu vou mostrar para você. Não vou falar não, espera aí. Daqui a pouco eu tenho que ir para a aula também. Diz aqui, versículo de número 37. Olha o que foi que Nabucodonosor falou, depois que ele passou por aquele processo, que ele se encontrou com Deus.
Porque a Bíblia vai dizer aqui que quem trata com soberbo não é o pastor. Não é ninguém, irmão. Esse negócio da soberba, do orgulho, sabe quem é que trata isso aí? Foi Deus. Deus disse, não, esse negócio quem trata sou eu. Pois a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem é que diz? A Bíblia, Tiago fala isso aí. Pedro fala. Irmãos, Deus resistir a alguém, quem é que vence a luta com Deus? Quem é? Não vence. Olha que foi o que Nabucodonosor falou. Disse assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Está escrito na Bíblia isso aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos encontrar na Bíblia também, em Mateus capítulo 8, um homem, um centurião. Eu já estou acelerando um pouquinho. Um centurião. Jesus entra na cidade de Cafarnaum, o centurião corre para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. O centurião, ele tinha junto dele um rapaz que segurava o estandarte. Ele tinha junto dele um administrador para alimento, fardamento, tudo isso. A tenda dele era destacada, ele era cheio de divisa, era pessoa altamente importante no Império Romano. Altamente importante. Dá para falar 10 mil coisas a respeito de centurião, o tempo não permite. No entanto, Jesus ficou maravilhado com aquele homem, porque ele não era crente. Era um servidor do Império Romano, mas ele tinha um empregado, um escravo, alguém que estava ao seu cuidado, que estava paralítico e muito atormentado. E ele tinha um amor muito grande. Olha, irmão, aquele homem tinha um amor muito grande por aquele funcionário, por aquele empregado dele, aquele escravo. E ele sabia, já tinha ouvido falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, Jesus entra na cidade de Cafarnaum. Ele corre para Jesus e pede para que Jesus vá até a casa dele. Os irmãos conhecem. E o Senhor falou, eu irei e sararei o teu criado. Aí ele falou, não, Senhor, não precisa ir até a minha casa. Eu não sou digno de teu Senhor. Basta apenas uma palavra e meu criado sarará. Aí diz a Bíblia que o Senhor ficou maravilhado de ver tanta fé naquele homem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da fé, sabe o que foi que veio? A humildade. Era um homem de alta patente, mas ele foi humilde. Você entendeu? Ele foi humilde. Bendito é o nome de Jesus. E Jesus atendeu o pedido dele. Nunca deu dízimo? Nunca participou de Santa Ceia? Aleluia. Mas ele estava agoniado com um problema dentro da sua casa. Não participava da campanha de oração. Nunca louvou o Deus do céu. Mas ele encontrou com Jesus e se humilhou. Ele se humilhou. E Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, ao concluir esta mensagem, que não vai dar para... Porque eu falei sobre esse assunto aqui, sabe quanto tempo em determinada cidade? Eu falei 1 hora e 45 minutos, irmão. Ninguém saiu do tempo. E no final Deus teve tanta misericórdia de nós, que foi maravilhoso. Agora, se eu ouvir alguém falar 1 hora e 45 minutos, é doído, né? Mas se Deus estiver falando conosco, nós ficamos 2, 3 horas, até o Eutico cair da janela. Olha, irmãos. Nós vamos observar uma coisa importante na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia. Paulo escrevendo aos Filipenses. Capítulo número 2. Jesus, ele foi humilhado por Pilatos. E ser humilhado é uma coisa. E se humilhar é outra coisa. Diz o texto, capítulo 2 de Filipenses. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
O próprio Jesus se humilhou. Primeiro ele foi humilhado. Depois ele se humilhou. E diz a Bíblia Sagrada: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, bendito seja o nome do Senhor, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só que Jesus caminhou pelo caminho de saber o que foi ser humilhado. E também caminhou pelo caminho de saber o que é se humilhar. Mas nós vamos ver o final já já deste texto sagrado. Nós vamos encontrar, queridos irmãos, o horário está passando. Muitos crentes admiram a pessoa de Paulo, e eu também admiro, eu acredito que todos. E muitas pessoas, como eu gostaria de ser igual a Paulo. Paulo disse: sede imitadores de Cristo. Meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como eu gostaria de ter as marcas de Paulo. Tem certeza? Tem certeza? Tem pessoas que estão fazendo a sua marca. Irmãos. Eu estou ministrando hoje, pela concessão da palavra, sou autoridade com esta palavra de Deus. Tem pessoas que estão fazendo o seu nome, a sua marca. Mas eu quero dizer para você que isso aqui fica, isso aqui passa. Não interessa se é na vida profissional, política, ministerial, não importa. O importante é que ele cresça, e nós desçamos, diminuamos, bendito é o nome de Jesus. As marcas de Cristo hoje é possível e deve haver na vida de cada cristão. Mas não é como as de Paulo mais, apedrejamento, 5 quarentenas menos uma. Não é mais isso. As marcas, elas estão marcadas no coração e na alma. Irmãos, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses 5:23, ele diz para nós não mantermos irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo, essa é a ordem bíblica e Deus não trocou a palavra. É espírito, alma e corpo. O corpo reflete exatamente a condição da alma e do espírito. E o espírito e a alma, só quem trabalha nele é a palavra. Então você vê alguém se dizendo crente com piadas inconvenientes, que Paulo disse: nem se nomeie isto no meio de vós, que dirá está falando. E essa sequência de acontecimentos na vida do cristão, espírito, alma e corpo. Você quer ver um corpo refletir uma boa conduta, uma atitude temperada, uma palavra firme, segura, humilde, simples, confiante no Senhor? É se o espírito e a alma dele tiver trabalhado. Mas no espírito e na alma só tem uma coisa que trabalha: a palavra de Deus. Você pode falar o que quiser, não resolve. Mas a palavra, ela lava, porque ela é a água que purifica. Da mesma sorte, quando o Senhor disse: se o meu povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter, irmãos, em nome de Jesus, o caminho da vitória é primeiro humilhação. Primeira humilhação. Jesus é o exemplo disso para nós. Mas para você achar que Jesus, você pode estar imaginando que isso não tem muita importância, eu já mostrei para você que começou no céu esse problema. Eu quero ler para você aqui, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Bendito é o nome de Jesus. Lá vai eu. Você sabia que tem pessoas que ainda não conseguiram a sua bênção, não receberam e nem vão receber? Porque está faltando se humilhar? Sabia que está faltando humildade na presença de Deus e na presença do próximo? Lucas capítulo 18, versículo 9. Acompanhe comigo e abra sua Bíblia, por gentileza. Você está no culto de ensino.
Olha o que Jesus profere. Versículo 9, eu vou ler e vocês me acompanhem. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. E fazia o quê? Desprezava os outros. 2 homens subiram aonde? Aonde, irmãos? Fazer o quê? 2 homens subiram no templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Vamos ver a oração de um aqui. Esse aqui entrou com Bíblia e harpa na igreja, tranquilo. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, começou mal a oração dele. Mas olha o que ele continua: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Fez a oração dele, criticou o irmão que estava do lado, e ele disse que não era roubador, e nem injusto, e nem adúltero, e é verdade mesmo, ele não fazia nada disso. Senão Jesus havia feito a crítica ou a ressalva dentro do texto. Olha o que ele fazia mais: escuta e vê o checklist, o perfil desse crente. Se tinha crente melhor do que esse, escute: jejum 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possui. Pode olhar dentro da minha casa aqui. Se tiver um palito de fósforo, está dizimado. Se tiver um sapato, está dizimado. E tem mais uma coisa: 2 vezes não falta meu jejum. Essa é a oração dele. O que mais? Versículo 15. Acabou a oração desse irmão. Vamos para ver a oração do outro. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Oh, aleluia. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia! Aleluia! Versículo número 14. Jesus conclui e diz: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bendito é o nome de Jesus. Uma lição. O homem dizimava, cartão de obreiro, cartão de membro, jejuava, nunca tinha subtraído nada de ninguém, nunca roubou nada de ninguém, não agiu com injustiça, nunca teve o nome na disciplina, nunca adulterou. Mas do jeito que ele entrou, ele saiu do templo sem Deus dar a mínima para ele, porque ele entrou com um coração soberbo, alto, engrandecido. Mas o outro chegou, aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Não falou nada, não se preocupou com a vida do outro. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Ele olhou só para ele mesmo, não olhou para o próximo, não olhou para nada. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, me ajuda. Bendito é o nome de Jesus. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Agora imagine, irmãos, o próprio Deus, diferentemente do seu servo Lúcifer, que lhe louvava, quando então
O Senhor desce, encarna num corpo humano, no corpo de Jesus como homem, e recebe o nome de Cristo como Deus. E vai nascer numa manjedoura, lá em Belém. Depois volta para casa em Nazaré, uma cidade sem expressão. O covarde do Pilatos diz que ele é justo, mas mesmo assim sentencia ele à morte. Os soldados lhe copem, lhe melam o rosto de cuspes, que para a época de então, o maior ato de humilhação para uma pessoa romana era receber um cuspe no rosto, e cuspiram várias vezes em Jesus. Lhe bateram com aquele pedaço de cana na cabeça, e eu lhe pergunto, quantos milagres ele fez no seu eterno poder, mas ele se humilhou. Aleluia. Tiago diz para nós o seguinte: bendito é o nome de Jesus. Tiago diz que Deus resiste ao soberbo. Irmãos, que nesta noite Deus queira, na sua infinita misericórdia, que você até sem saber está brigando com Deus. Deus está lhe resistindo. Mas hoje Deus, pela sua infinita misericórdia, fala contigo. Ele quer te abençoar. Para de incomodar, de resistir a Deus. Num ato de orgulho, de soberba, seja sal, seja luz, seja simples, seja prudente, seja humilde na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus conhece de longe o soberbo. Ninguém sabe que ele é, mas Deus sabe. Ele vem fazendo a curva de longe, Deus conhece, sabe que ele é soberbo. Nós ouvimos aqui a preocupação que Cristo teve em ensinar duas pessoas que estavam na mesma condição, foram para a mesma congregação, foram fazer a mesma coisa que era orar. Mas na saída, apenas um saiu com a oração atendida. Como Deus é justo, e Ele é que trata de exaltar quem Ele entende que deve ser exaltado, e Ele é que trata de humilhar quem Ele entende que deve ser humilhado. Esse Jesus, o nosso Jesus que foi crucificado, que Pilatos mandou açoitar, e que depois ele mesmo se humilhou. O apóstolo João, capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo 10 em diante, vai dizer que ele foi arrebatado em espírito. E ao ser arrebatado, ele ouviu uma voz como a voz de muitas águas, uma voz de trombetas. E ao se virar, ele foi ver quem falava com ele. E ao perceber, ele viu um homem, como filho do homem, vestido de uma veste comprida e um cinto de ouro no seu peito. E diz a Bíblia que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente numa fornalha, e o seu rosto brilhava mais do que o sol com toda a sua força. E João diz, quando eu vi, eu caí a seus pés como mortos. Ele foi exaltado. Você entendeu? Ele foi exaltado. Porque ele foi humilhado. Ele se humilhou e ele foi exaltado. Também será assim com aqueles que testemunhar desse. Ele foi humilhado sendo justo. Tem pessoas que mesmo estando certa, não aceita a humilhação. Irmão, quem trata com soberbo, grave isso. Não é você, é Deus. Seja humilde e Deus vai te exaltar. Bendito é o nome de Jesus. A humildade traz cura. A humildade
evita separação e divórcio. A humildade reconstrói o que está quebrado. A humildade, no mesmo lugar em que foi dissipado e quebrado, no mesmo lugar, Deus levanta e Deus honra para a glória do seu nome. Porque essa tratativa, quem faz é Ele. É Ele que decidiu tratar com esse negócio, com este sentimento, com esta virtude. Bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho que ir para a aula, fique em pé em nome de Jesus. Eu não sei cantar não, mas quem sabe? Mais grato a ti. Aleluia. Ah, como Deus tem falado conosco. Os que reconhecem e têm humildade para receber uma oração, porque você tem um problema, talvez, de lidar com isso. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. E quero lhe dizer mais, pela autoridade da palavra de Deus, que o teu problema não está faltando com a contribuição. O teu problema não está faltando com a frequência. O teu problema não está faltando com a oração. O teu problema é humildade. Deus está dizendo que o teu problema é humildade. Irmãos, longe de mim de abrir a minha boca para falar aquilo que Deus não está dizendo. Agora, se você tiver a humildade de vir receber esta oração, Deus vai te dar graça, porque eu disse, e a palavra de Deus confirma exatamente isso. É uma virtude do Espírito Santo. Só o Espírito gera humildade no homem e na mulher. Só o Espírito. O homem por si só não tem esta capacidade. Aleluia! 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 Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, antes de orar, antes de buscar minha face, ele disse, se humilhar, aleluia, se humilhar, se humilhar, se humilhar. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quanto tempo faz que Deus espera ouvir e ver uma humilhação da tua parte? Um ato de humildade. Deus espera que essa soberba, esse sentimento de orgulho, ele saia da tua vida. E você passe a ter sabor como o sal da terra. E você passe a brilhar como luz do mundo. Esta é a missão da igreja. Aleluia! Aleluia! Bondoso Deus, nós ministramos a Tua palavra naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que a Tua igreja compreenda, Senhor, essa virtude tão necessária que o Teu Espírito Santo quer trabalhar na vida do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, aquele coração que se humilha de fato na Tua presença agora, aquele que verdadeiramente se derrama, que quebra o seu coração na Tua presença. Tu disseste, ó Pai, que se humilhar, aí pode orar que o Senhor vai ouvir dos altos céus. Por isso nós pedimos a Ti em nome de Jesus.
Abençoa aqueles que te pedem com um coração humilde. Ajuda a nossa conduta, o nosso testemunhar. Cumprindo a missão da igreja de testificar de ti. Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para encerrar de fato a minha participação. Jesus falou o seguinte: ser humilde e se humilhar quando alguém nos humilha é difícil. Mas escute, e ele sabe que não é fácil. Mas ele disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Que ele disse, eu sou manso e sou humilde de coração. Você quer aprender mesmo? Ser manso, ser humilde? Jesus tem pessoas que mas não é de coração. Jesus está pronto para te ensinar. Quem diz amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus.